Olá, eu sou a doutora Suelen Pancieri e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que é a eletrolipólise. Essa técnica que tem conquistado o Brasil, então vamos falar um pouquinho dela, sobre os seus efeitos fisiológicos no organismo, assim como associações que a gente pode fazer e umas recomendações também que eu vou dar para você potencializar os seus resultados. A principal indicação da eletrolipólise é para tratar adiposidades. Então, quem tem aquela gordurinha localizada é uma ótima alternativa de tratamento e também é muito indicada essa técnica para tratar celulite, principalmente grau 1 e grau 2. Nós temos dois tipos que a gente pode fazer de aplicação. Uma delas a gente chama de transcutânea, que é não invasiva, que a gente utiliza com eletrodos de, por exemplo, esse aqui é um eletrodo de carbono ou pode ser um eletrodo autoadesivo. Então, essa técnica que a gente utiliza o eletrodo, a gente chama de transcutânea. E a outra técnica é com agulhinhas de acupuntura. E aí, nesse caso, a gente chama de intracutânea, que já é um pouquinho mais invasivo e a gente vai aprender como é que a gente aplica aqui também. Vamos utilizar, para demonstrar essa técnica, o aparelho da Skinner, que é esse aqui, que é o corpo 10 lipo, e ele é específico de eletrolipólise, tá? Ele tem uma corrente, microcorrente, de baixa frequência em torno de 25 Hz. Então ele vai lá a nível do adipócito e dos lipídios, promovendo a sua destruição e também favorecendo a sua eliminação. Temos aqui o aparelho da Skinner. Quando ligamos ele, a primeira imagem que aparece é de eletrolipólise onda A, sem agulhas, tá? Clicamos no seletor, podemos mudar para onda B, onda C e onda D sem agulhas. Continuando, voltamos para a eletrolipólise onda A, porém agora com agulhas, onda B, onda C e onda D com agulhas. Depois podemos regular a frequência de acordo com cada tipo de onda e também o tempo de aplicação. Como a gente está falando de corrente elétrica, eu vou gerar um campo elétrico em torno dos eletrodos que eu vou colocar no paciente. E isso vai promover uma série de modificações fisiológicas que vão denominar o efeito da eletrolipólise. Então, o primeiro deles que a gente vai falar é sobre o efeito Joule. Quando a gente fala em efeito Joule, a gente já pode associar logo com um calor. Então, a gente vai ter um aumento bem pequeno, mas a gente vai ter de calor local, e esse calor ele vai melhorar a circulação e consequentemente todo o metabolismo celular ali local. Nós temos também o efeito eletrolítico. Quando a gente falar dele, a gente está falando de um gasto energético, porque quando a gente faz uma corrente elétrica, a gente modifica a estrutura de íons ali da membrana celular. Então a célula vai tentar recompensar isso para o potencial elétrico dela voltar ao normal, então ela vai fazer um gasto energético a nível celular. O outro efeito que a gente vai ter é o efeito circulatório, que a gente vai estar aumentando, fazendo um incremento aí nessa circulação, desde lá o efeito Joule que a gente falou, que é um calor, então a gente vai ter uma melhora aí da circulação também. Outro efeito que a gente tem é o efeito neurohormonal. Toda vez que a gente fala de lipólise, a gente está falando de uma estimulação de uma enzima hormônio dependente que é triglicérido lipase, tá? Então eu tenho a degradação do meu triglicerídeo em ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Outro efeito também que a gente vai ter é o efeito eletromecânico, que eu tenho uma microestimulação das minhas fibrilas do meu tecido conjuntivo, então eu vou ter uma estimulação maior, uma drenagem linfática, uma drenagem sanguínea também, e aí eu consigo melhorar tanto a qualidade e o aspecto da pele em geral. Para iniciarmos a aplicação intracutânea, que é com as agulhinhas de acupuntura, primeiro devemos fazer uma sepsia de todo o local que vamos trabalhar. E aí a gente pode utilizar um álcool 70% ou uma solução antisséptica. Então vamos limpar a área. Em seguida, vamos utilizar a agulhinha de acupuntura. E aqui você pode escolher o tamanho que você desejar. Esse tamanho aqui que eu estou utilizando é de 0,30 por 60 centímetros, tá? Sempre no pacotinho de agulhas vem esse canudinho, onde a gente vai colocar, posicionar na pele, colocar a agulha dentro
E aqui nós vamos fazer desse jeito. A agulha vai ficar inclinada. Vamos colocar mais uma aqui do lado. A distância mínima, pelo menos 1 centímetro, e tenta não ultrapassar 10 centímetros de distância de um eletrodo para o outro. Vamos fazer uma prega e aí inclinamos a agulha e introduzimos ela. O paciente geralmente não se queixa, tá? Não dói, é super tranquilo porque vamos atingir o tecido subcutâneo. Vamos colocar mais. O interessante aqui é que você não precisa obedecer nem origem nem inserção de musculatura, tá? Você vai concentrar a aplicação em áreas que você observar maior adiposidade. Nós podemos utilizar a quantidade que quisermos de agulhas que a gente trabalhar aqui. O aparelho que a gente tem, ele tem 6 canais, então a gente consegue trabalhar até áreas muito grandes. No caso aqui da nossa modelo, não tem tanta necessidade, que a gordurinha dela é bem pouquinha. Então vamos lá. Vamos pegar um canal. Cada canal, ele tem 4 eletrodos, tá? Então eu tenho cinza e o verde. O verde, ele é positivo e o cinza, ele é negativo. Eles são garras de jacaré. Então a gente vai colocar a garra de jacaré. Vamos iniciar com o positivo. E aí em sequência eu vou colocar o cinza, que é o negativo. Eu já criei um circuito, um campo elétrico aqui entre esses eletrodos. Como ele também tem mais 2 eletrodos aqui, além de eu criar um circuito entre eles aqui, o verde eu coloquei em cima, eu vou colocar o cinza embaixo também. Para que além do circuito gerado aqui, eu consiga gerar um circuito aqui também, dessa forma. Lembrando que nós temos uma parte metálica. Então, em contato com a pele, a gente precisa evitar. Então, se o seu aparelho não tiver essa proteção de plástico, recomenda-se você colocar um algodão ou uma gaze para fazer mesmo uma proteção, tá? Nesse caso aqui, a gente só vira a parte metálica para cima. Finalizamos a aplicação com as agulhas e os eletrodos. Agora vamos ligar o aparelho e programar. A primeira onda que eu vou fazer é a onda A, que é mais a nível epidérmico, então mais para fazer uma dessensibilização dessa pele, a gente vai começar a preparar para as outras ondas que vão vir por aí. Então a onda A eu vou programar 5 minutos e com uma frequência de 50 Hz. A intensidade a gente vai programar de acordo com a sensibilidade do paciente, tá? Depois da onda A gente vai programar a onda B. A onda B eu faço em torno de 15 minutos, tá? Entre 10 e 15 minutos, com uma frequência de 30 Hz. Ela vai agir mais a nível dérmico, tá? Depois eu venho com a onda C, que é onde eu faço uma lipólise muito boa. Aí eu regulo a minha frequência em torno de 10 Hz. E aí eu posso deixar entre 30 a 40 minutos, tá? E em seguida eu venho com a onda D, que já alcança mais um nível de zona muscular, com uma frequência de 5 Hz por um tempo de 5 minutos. Outra forma de aplicação da técnica de eletrolipólise é com os eletrodos de carbono. Já coloquei o gel aqui, lembrando que o cabo verde é o positivo e o negativo, e o cinza é o negativo, tá? E vamos colocar de acordo com a região de gordurinha que queremos trabalhar ou celulite também. Então, nesse caso aqui, a gente não precisa colocar na inserção, origem e inserção de musculatura, tá? Então, vamos colocar, ou a gente pode colocar em pé, ou deitado, do jeito que você preferir. Lembrando que eu preciso gerar um circuito, tá? Entre positivo e negativo, para a gente gerar o campo elétrico aqui entre os eletrodos. E aí, dependendo do tamanho do paciente, da quantidade de gordurinha, a gente pode utilizar mais eletrodos ou não.
E aí iniciamos da mesma maneira. Iniciamos com a onda A, em torno de uma frequência de 50 Hz por 5 minutos. Depois, a onda B, numa frequência de 30 Hz por 10 a 15 minutos. A onda C, onde a gente faz uma frequência de 10 Hz de 30 a 40 minutos. E para finalizar, a onda D, 5 Hz por 5 minutos. Enquanto a paciente está aqui realizando o procedimento dela, queria lembrar vocês, em pacientes que já fizeram cirurgia plástica, já passaram por um processo de lipoaspiração, tem muitos que às vezes adquirem nova gordurinha e querem tratar, lembrando que você pode se deparar com fibroses, tá? E aí, nesse caso, não é indicado a aplicação intracutânea, com agulhas. A gente indica mais esse tipo de aplicação que é com placas. Lembrando que esse procedimento nós podemos realizar até 2 vezes por semana sem nenhum problema. Existem alguns recursos que a gente pode associar na mesma sessão, como uma carboxiterapia, uma eletroestimulação, pontos de acupuntura, plataforma vibratória, uma drenagem linfática, e aí fica ao seu critério selecionar a melhor associação. Gente, para finalizar, a gente sempre tem que recomendar o paciente, até para manter os resultados aqui da eletrolipólise, uma atividade física e uma dieta também hipocalórica. Então isso aí é fundamental. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aproveitado. Maiores dúvidas e esclarecimentos, entre em contato conosco. Será um prazer enorme e até o próximo vídeo.